Muito bem, meus queridos, estamos de volta para fazer o quê, professor? Vamos fazer aquele bate-bola jogo rápido, vamos rever tudo que falamos da aula 6.1, porque agora é a nossa aula 6.2. E na aula 6.2 eu peço para todos os nossos estudantes, pegar todo o material aí. Professor, durante a explicação da aula anterior, a gente começou a sublinhar umas questões aí que gerou um pouco de dúvida. Vamos esclarecer agora, ok? Meu diretor, joga na tela. Olha aí, galera, aula 6.2. Na aula 6.2, vamos rever aí, mutações, aberrações cromossômicas. Então, dividimos em dois time, né? Aqui é o primeiro time, aqui, ó. E em relação à mutação, nós temos as mutações que ocorrem em cromossômicas, que são nos cromossomos, e na segunda, nós temos as gênicas, que ocorrem no gene que está dentro do cromossomo. Então, no cromossomo, pessoal, nós temos quais? Nós temos aí inversão, translocação, deleção e duplicação. Na gênica, nós temos as pontuais, adição, deleção, que elas vão gerar mutações silenciosas, sem sentido. Vai ser mutação com perda de sentido. E as aberrações cromossômicas, professor? Pessoal, é quando nós temos numissomias, quando tem uma quantidade maior, menor de cromossomo. Nós temos 46 cromossomos. Meu diretor, aqui para mim. Olha só, meus queridos, é bom a gente lembrar uma coisa para vocês. Quando nós estamos falando das mutações cromossômicas, das mutações gênicas, por que é importante, professor, nós verificarmos esses tipos de mutações? Porque quando nós vemos que ocorreu algo está errado com o paciente, o tipo de mutação está diretamente ligado à intensidade do fenótipo, do sintoma que aquela mutação pode causar no ser humano. Mutações de repetições, que nós chamamos de Thunder, quanto maior o número de repetições, de adição de adenina, adenina, se for de trinca, CGA, como nós vimos na aula, quando aumenta isso, a intensidade do sintoma é maior. E também quando a gente sabe a causa, que tipo de proteína está sendo produzida errada, nós conseguimos fazer uma interferência medicamentosa ou uma interferência com os cuidados para a melhor qualidade de vida do paciente. Porque quando a gente fala interferência medicamentosa, significa que nós estamos indo em busca da cura. Mas quando nós falamos de tratamento, é que não há cura, qualidade de vida. Exemplo, quando acontece nas aberrações cromossômicas, os tipos 1, trissomia do 21, da qualidade de vida, Klinefelter, da qualidade de vida para o paciente. Mas também tem outras coisas, professor. Quando a gente viu as mutações saindo do mundo animal, vamos para o mundo vegetal. Quando nós entendemos como ocorrem as mutações, nós podemos utilizar essas informações ao nosso favor. Como? Melhorando a produção referente aos vegetais, dando tolerância, dando resistência, aumentando a produtividade. Isso através da técnica de melhoramento genético. Então, tem essas ferramentas para que possamos ter desenvolvimento tanto da medicina como desenvolvimento no agronegócio, na produção agrícola, que aí envolve tudo que é produção vegetal, na pecuária, que envolve tudo que é criação. Então, quando a gente estuda as alterações genéticas, é referente a essas questões, tá bom? Meus queridos, finalizando então aqui a nossa revisão, o nosso lembrar, falamos sobre questões de mutação. Vou deixar vocês aí fazendo as atividades, mas daqui a pouco eu te volto para fazer as correções.
Tchau, tchau. E aí, como é que foi as atividades? Não se preocupe, gente. Eu sei que durante a atividade, durante o elaborar e exercitar, vem o quê, professor? Agora me deu algumas dúvidas. Não se preocupe, não. Agora nós vamos fazer aí, ó, tirar dúvidas, sanar qualquer problema que possa ter surgido durante a elaboração das atividades. Como é que nós vamos proceder, professor? Primeiro, nós vamos colocar as questões. Eu vou ler a questão. Se a questão aparecer, for uma questão aberta, discursiva, aí eu vou colocar a resposta. Vou ler, mas no primeiro momento, não se preocupe. Meu Deus, não está nada igual à escrita. A escrita pode não estar igual ao que eu vou mostrar aqui, mas você pode ter usado outras palavras. Não vai estar errado de forma alguma. Só temos que nos atentar a alguma coisa. Muitas vezes, ao conversar com os professores presenciais, o que a gente observa é que os estudantes, eles descrevem um determinado conceito, tá bom? Por exemplo, se eu falar, o estudante tem uma pergunta, o estudante colocou assim, quando ocorre a troca de cromátide ou a troca de parte do cromossomo com um cromossomo que não é homólogo. O que significa isso? Na resposta, ele podia ter colocado só translocação robertsoniana. Então, o que a gente observa? O estudante, ele descreve um conceito. Então, o que vai estar errado, professor? De forma alguma. O que a gente solicita é que na hora da explicação, o estudante coloca, quando ocorre a troca de cromátide entre cromossomos não homólogos, isso significa essa mutação. Aí você coloca entre parênteses, translocação robertsoniana. Tudo bem? E quando tiver questões fechadas, aquelas questões que a gente vai assinalar ou a B, C, D ou E, professor, apareceu aí que o senhor colocou a alternativa E, eu coloquei a B. Nós vamos voltar lá na lâmina, onde fala sobre o assunto, para esclarecer aonde foi o equívoco, tá bom? Vamos lá, meu diretor? Na tela. Alternativa não. Questão de número 1. Denominamos de mutação as alterações que ocorrem na estrutura do material genético. Pessoal, já vou dar uma dica aqui. Para material genético. Material genético, essa palavra significa o quê? Cara, essa palavra significa material genético, pode ser no gene essa alteração, no cromossomo, pode ser essa alteração no DNA, no RNA, na proteína. Então, tudo isso é considerado material genético, tá bom? Tá bom, professor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu vejo uma foto para explicar quando a gente fala material genético. Sim, tá aqui. Mas na outra aula tem, né, Gê? Tem. Aqui não tem, né? Eu vou mostrar aqui, então. Espera aí. Vamos lá para a pergunta, the one question. Meus queridos, olha só. O que o senhor está falando? Aqui, ó. Eu tenho uma célula, tá? Aqui está uma célula. Aqui está o material, aqui está o núcleo. No núcleo, nós temos cromossomos, ó. Cromossomos. Se alterar a quantidade, o tamanho do cromossomo, é material genético. Então, se ocorrer uma alteração no cromossomo, é mutação cromossômica. Se ocorrer uma alteração dentro do cromossomo, é gênica. Mas tem o quê? Tem o RNA mensageiro, mas também tem, fora a tradução em proteína, que é pós-transcripcional. Tá bom? Então, tudo isso é material genético. Então, ele ainda não falou onde aconteceu.
uma das alterações é a troca. Olha aí, ó, é a troca de base. Troca de base pode acontecer na duplicação, na transcrição, na tradução, nitrogenada por outra. Uma alteração estrutural. Pronto, olha aí, ó. Estrutural. Professor, o que significa isso? Lembra? Nós temos dois tipos de mutações, as estruturais e as mutações que não são estruturais, metabólicas, quando ocorrem em enzimas. Então aí é uma proteína. Ela é conhecida como o quê, professor? Quando é isso, é substituição, gente. Substituiu uma base nitrogenada, por outra. Quando ocorre isso, é substituição. Tá bom? The question 2. Professor, pode ocorrer em qualquer uma delas? Pode. Só vou voltar aqui para esclarecer aqui com os coleguinhas. Ó, se eu tiver, vamos supor, ou não, apaga. Se eu colocar aqui, ó, A, T, C, C, A, T, G. Isso aqui é o DNA, tá bom? Tá bom. Aí aqui eu vou colocar a outra fita de DNA. E aqui é T, A, G, G. Aí é T, né, G? Por que tu colocou A? Tem um distúrbio. T. Opa, Jefferson. Faz isso não. Tá indo tão bem. T, A, C. Pronto. Isso aqui é a primeira fita. Aqui é a segunda fita de DNA. Se eu fizer a duplicação dessa fita, então tem que ficar como, professor? A duplicação tem que ficar. Se aqui é G, aqui é C. Se aqui é T, aqui é A. Se aqui é A, aqui é T. Se aqui é C, aqui é G. Se aqui é C, e colocar um A, e depois continua aqui AT, ocorreu uma substituição. Tá bom? Tá, isso na duplicação, pode acontecer na transcrição, pode acontecer na tradução, quando ocorre a troca, então substituiu. Vamos agora para a segunda questão. As mutações cromossômicas provocam alterações na estrutura do cromossomo e ocasiona diferentes alterações. Quando ocorre a troca de pedaço, olha, acabamos de ver isso lá na revisão, entre cromossomos não homólogos, provoca erro na leitura. Esse tipo de mutação é chamada de, falamos isso na revisão, translocação. Quem descobriu? Robertson. Então a gente chama de translocação robertsoniana. Professor, mas não apareceu o nome do cara que estudou. Não tem problema, tá bom? A gente só está reforçando. The question 3. Algumas mutações afetam gravemente o fenótipo de um indivíduo. Outros, no entanto, não causam nenhum efeito. Essas mutações sem efeito no fenótipo são chamadas de quê, pessoal? Para mim, meu diretor, meus queridos, vamos lembrar uma coisa. Quando a gente fala assim, dependendo da mutação, elas são mais severas, menos severas, ou ela não tem efeito algum. Por quê, professor? Porque o nosso material genético, ele é degenerado. O que significa isso, professor? Significa que uma trincas diferente pode dar o mesmo aminoácido. Nós vimos isso lá na tabela de tradução. Tá? Isso possibilita. Era para a gente dar tudo errado, galera. Mas, por exemplo, existem sequências de material genético, sequências de trinca, de aminoácidos, de trincas, então são sequências de nucleotídeo, que uma trinca é AAA e a outra trinca é TTT, e dá o mesmo aminoácido. Então, quando ocorre essa troca, ela não tem nenhum efeito mutacional, porque trincas diferentes com o mesmo aminoácido. Nós chamamos isso, então, de mutações silenciosas. Professor,
abrir um parênteses. É verdade que algumas vezes alguns autores chamam isso de processo de variabilidade? Não, porque a variabilidade genética está relacionada lá no processo da meiose, tá? Na prófase da diacinese, tá bom? É lá. Mas, é lá. Ponto. Aumenta a tela, meu diretor. 4. Atualmente, são bem conhecidos os efeitos adversos à saúde humana causados por diversos poluentes ambientais, especialmente aqueles que possuem potencialidades mutagênicas ou carcinogênicas. Sim. Os quais, devido à sua interação com o mecanismo genético, podem causar mutações e doenças nas gerações futuras. A respeito das mutações gênicas, marque verdadeiro ou falso. Eita lasqueira, vamos lá. As mutações podem ocorrer tanto em células somáticas quanto em células germinativas. Vamos fazer junto, together? Vamos. My director here. Galera, lembra que eu te falou na aula? Exemplo, nem tudo que é herdado é transmitido. Nem tudo que é herdado é transmitido. Mas tudo que é transmitido é herdado. Eu falei para pensar. Que é isso, professor? Exemplo, meus queridos. Nós temos células somáticas. São as células do nosso tecido, que tem 46 cromossomos. E quando ela se divide por mitose, elas formam células geneticamente idênticas. Mas nós temos células germinativas. Aonde estão essas células germinativas? Nas gônadas masculinas, testículo. E onde estão as células germinativas das mulheres? Nas gônadas femininas, ovário. Agora, quando as mutações ocorrem nas gônadas, tanto masculina ou feminina, os descendentes herdam ela. Mas se tiver alguma alteração na minha célula somática, não passa para os meus descendentes. Que pode ocorrer, como nós vimos na introdução, alteração no meu tecido somático por efeito de uma insolação, alimentação, uma doença, HPV. HPV dá câncer do colo do útero. HPV dá câncer também na glande, o pênis. E você não tem material genético alterado, mas é efeitos externos. Quer dizer que a mulher teve câncer de útero. O homem teve câncer peniano. Ele vai transmitir isso para o filho dele? Opa! Se foi causado pelo HPV, por um agente ambiental, que um alto potencial oncogênico não passa para o seu filho, a não ser que ele já tenha o material genético alterado aonde? Nas gônadas. Então essa questão está verdadeira ou está falsa? It's true! É verdadeiro. Cadê? Parece. O vizinho de verdadeiro. Tem que apertar. Ok? Meu diretor, eu tenho que trocar my glass. Eu tenho que trocar, vai ter que aumentar aí para mim. Joga aí na tela. Somente, a primeira está verdadeira. Somente as mutações ocorridas. Calma aí. Então nós temos aí. As mutações podem ocorrer tanto em célula somática como germinativa. Pode. Somente as mutações ocorridas em células somáticas poderão produzir alterações transmitidas às suas descendências? Pelo amor de Deus, acabamos de falar isso. Claro que não. Se é célula somática, se eu tenho câncer de pele e foi feito pelo ambiente, isso não é transmitido, só se alterou lá nas gônadas. É falso. That's not true. It's wrong. When I say that's true, I say that's wrong. It's correct, my director. Que a professora Patrícia não escute. Meu Deus. A
apenas as mutações que atingem as células germinativas da espécie humana podem ser transmitidas às descendências? Verdadeira. Falsa, 4. E verdadeira, a 5. Tá bom, pessoal? Então fica VFVFV. Questão 5. No processo da divisão meiótica, há probabilidade de ocorrer algumas alterações genéticas que podem causar algumas aneuploidias autossômicas, que nós consideramos alternativa C. Vamos para o Enem? Vamos. Questões. Baixa estrutura do tórax, lago, mamilo, muito separados. Metacarpo, curso, ovário. E isso vai dar o quê, professor? E sem menstruação. Isso é um tipo de mutação genética da síndrome denominada Turner. São meninas muito jovens. Para mim, meu diretor. Tchau, meus queridos. Finalizamos aqui as nossas correções.